dia 16 de março de 1914, Henriette Caillou pegou um táxi para a sede do jornal Le Figaro. Às 18 horas ela chegou quando o editor Gaston Calmette recebeu seu último visitante, o novelista Paul Bourget, que aconselhou Calmette a não receber Henriette porque a visita inesperada parecia no mínimo estranha, considerando que durante os 3 meses anteriores Calmette submeteu o marido de Henriette, José Caillou, antigo primeiro-ministro francês e cabeça do Partido Radical Esquerdista, a uma campanha de difamação. Essa campanha chegou ao seu auge em 13 de março de 1914 com a violação de correspondência do político. Eu não consegui encontrar a informação de como o editor Calmette teve acesso a essa correspondência íntima. Mas na primeira página do jornal foi apresentada uma reprodução da carta original, escrita por Joseph 13 anos atrás, para a amante que posteriormente se tornaria sua primeira esposa, chamada Berthe Guédin. A carta continha evidência de negociação política dupla por parte de Joseph e terminava com uma embaraçosa assinatura de amor, Ton Jo, que quer dizer seu Jo. A exposição da carta fez Joseph ser ridicularizado pela opinião pública, o que irritou profundamente a sua atual esposa, Henriette Caillou, que foi amante do Joseph enquanto ele era casado com a Berthe. E isso vai ser importante mais adiante durante o julgamento. Então, recapitulando, o Joseph namorava a Berthe, casou-se com ela. Enquanto ele estava casado com a Berthe, ele começou a namorar com a Henriette, que também era casada. Então, e aí, posteriormente, o Joseph se divorciou da Berthe para casar com a Henriette, né? E a Henriette também se divorciou do marido dela para casar com o Joseph. Mas a carta que foi publicada, essa primeira carta, mas a carta que foi publicada foi uma carta do Joseph para a Berthe, que era a primeira esposa. Mas quem ficou incomodada foi a Henriette, a segunda esposa. Mais adiante vocês vão entender o porquê. Paul Bourget, o novelista que estava lá com o Gaston Calmette na hora que a Henriette chegou, testemunhou posteriormente que Calmette respondeu ao conselho dele de não receber a Henriette, dizendo que não poderia se recusar a receber uma mulher porque ele era um cavalheiro. Então o Bourget foi embora e a Henriette entrou. A Henriette estava elegantemente vestida e ela estava usando um regalo de pele. Regalo, para quem não sabe, gente, é aquela peça que a gente coloca as duas mãos dentro. Eu tô falando a gente, mas eu não tenho uma peça daquelas, mas só para explicar para quem não sabe o que é. Sabe quando, às vezes, em filmes mais antigos a gente vê mais, né, as mulheres com as duas mãos dentro de uma peça única, assim, pode ser de lã ou pode ser de pele, como no caso que a Henriette estava usando. Então ela estava com as duas mãos ali dentro, então ela entrou, né, eu tô botando mais para cima aqui para vocês poderem enxergar, né, mas ela obviamente devia estar ali na altura da barriga, né, com esse regalo ali, escondendo as duas mãos dela. E aí ela entra e pergunta pro Calmette: "Você sabe por que eu vim?" E ele responde: "De forma alguma." E aí, sem dizer mais nenhuma palavra, ela puxa a mão direita de dentro do regalo, empunhando uma Browning calibre 32 automática e dispara 6 vezes contra Calmette. 2 tiros ela errou, mas 4 tiros ela acertou no abdômen do Gaston Calmette. Ele não morreu instantaneamente, mas sim 6 horas depois, já no hospital. Trabalhadores nos arredores ouviram o som dos tiros e correram para segurar a Henriette e tirar a arma dela. Ela, no entanto, não aceitou ser tratada como uma criminosa comum e exclamou: "Não toquem em mim, eu sou uma dama." Enquanto Calmette era socorrido por um médico e depois levado ao hospital, Henriette se recusava a ser levada pela polícia num camburão até a delegacia. Ela insistia que o motorista dela ainda estava do lado de fora esperando, né? Pelo que eu pesquisei, ela tinha pego um táxi, então ela deve ter pedido que o taxista esperasse por ela ali. Então eu imagino que o plano dela fosse de fugir em seguida, né? Porque senão não faria sentido que ela tivesse pedido que o motorista esperasse. Ela queria ir na delegacia de táxi, ela não queria ir no camburão. E apesar de ser uma assassina, ela também era uma dama da alta sociedade, né? E vamos lembrar que o ano era 1914, então os policiais acabaram concordando com isso e ela foi de fato no táxi até a delegacia, onde lá ela foi acusada de homicídio. O julgamento começou em 20 de julho de 1914
e ocupava todas as manchetes francesas, ofuscando o início da Primeira Guerra Mundial, que viria a acontecer 2 semanas depois. Foi o primeiro julgamento na história da França com depoimento de um presidente da República e outros poderosos membros da sociedade, como 2 primeiros ministros, membros do parlamento, diretores de jornal e por aí vai. Henriette admitiu o assassinato, até porque haviam várias testemunhas, mas ainda assim ela se declarou inocente. Enquanto a imprensa francesa noticiava esse ser o julgamento do século, o restante da Europa via como frivolidade toda essa atenção dada ao julgamento num momento de tamanha crise. Durante o julgamento houve uma série de irregularidades por parte da defesa, como por exemplo, eles exibirem provas desconhecidas pela acusação. E uma vez que a defesa tinha concluído, a acusação não podia responder à nova evidência, não importando o quão questionável isso era. Em geral, a ala centrista e de direita dizia que o assassinato serviu ao desejo de Joseph Caillou de silenciar o jornalista Gaston Calmettes, enquanto que a centro-esquerda radical alegavam que as atitudes do jornalista levaram Henriette a um momento de insanidade. Para a direita, Henriette era uma assassina sangue frio, agindo em prol do marido, e para a esquerda ela foi vítima de maquinações políticas, além do seu controle feminino. Quando ela testemunhou no julgamento, descreveu os efeitos emocionais que a campanha de difamação do Le Figaro causou ao marido dela. Ela disse que sabia que ele era honrado e honesto, mas os jornais e os políticos o acusavam dos mais horrendos crimes. De acordo com eles, ele teria dado o Congo para a Alemanha em troca de informações financeiras privilegiadas que o levou a conseguir uma fortuna na Bolsa de Valores de Berlim. E que com esse dinheiro teria comprado uma coroa para Henriette, além de outras acusações feitas a ele. E o mais estressante para ela, segundo ela mesma, era ver o quanto essas mentiras eram espalhadas e acreditadas. E o jornal Le Figaro era enormemente influente na figura do seu editor Calmettes, dava credibilidade às notícias. Lembra aquela parte em que eu expliquei que a carta reproduzida no jornal era do Joseph para a primeira esposa Berthe, mas mesmo assim isso incomodou a Henriette? Agora vem a explicação maior do que fez de fato a Henriette tomar a decisão de matar o Calmettes. A Henriette acreditava que o Calmettes poderia ter cópias de outras cartas íntimas, incluindo as que ela trocou com o Joseph na época em que ambos eram amantes, estando casados com outras pessoas. Lembra que eu falei? A Henriette era amante do Joseph, enquanto o Joseph era casado com a Berthe, e a Henriette era casada também com o marido dela, que eu não encontrei o nome dele. E era esse o medo da Henriette, de que o Calmettes, que era o editor do Le Figaro, tivesse cópias dessas cartas também e expusesse no jornal da mesma forma que ele fez com a carta do Joseph para Berthe. Então, isso é que deixou a Henriette em pânico, além, claro, também das acusações ali que foram feitas contra o marido dela. Mas eu acho particularmente que o que pegou ali para a Henriette mesmo foi o medo dela própria ser exposta como amante. Apesar de que naquele momento ela já era casada com Joseph, mas ela foi amante dele enquanto ele ainda era casado, e ela também era casada com outra pessoa. E o que mais fazia a Henriette acreditar que de fato o Calmettes tinha cópias dessas cartas também, foi um anúncio feito pelo próprio Calmettes dizendo o seguinte: nós estamos num momento decisivo em que não podemos nos refriar diante de nenhum procedimento só porque viola nossos costumes. Então, isso deu a entender a ela que ele tinha outras cartas na manga ali, literalmente, né, para expor, e que ele não ia se deter porque o que ele fez, ele de expor a carta íntima, foi muito mal visto na época, apesar de muita gente não gostar do Joseph pelas questões políticas e tal. Mesmo assim, teve gente que criticou o Calmettes por ter feito isso, né? Porque eles acharam assim, poxa, expor uma carta íntima de uma pessoa não era um negócio bem visto na época. Hoje em dia continua não sendo bem visto, né? Mas hoje em dia a gente sabe como é que é, tem print de WhatsApp de todo mundo para tudo quanto é lado, né? Mas lá em 1914 a coisa era diferente, então não foi vista com bons olhos o que o Calmettes fez, né? Mas ele quis deixar claro ali que, ó, não tô me importando, que o pessoal tá dizendo que eu tô fazendo tá errado, que eu vou continuar fazendo. Então foi isso que fez a Henriette acreditar que ele tinha cópias das cartas dela também e que ela seria exposta.
A acusação argumentou que não havia provas de que, de fato, o Calmette teria cópias dessas cartas. E a defesa argumentou que não importava se ele tinha, de fato, as cartas ou não, mas que a Henriette acreditava piamente que ele, de fato, tinha as cartas, e isso que causou o estresse emocional dela ter medo de ser exposta publicamente. E pelo testemunho da Henriette, teve também um outro acontecimento que foi, de acordo com ela, a gota d'água para que ela tomasse a decisão de fazer o que fez, que foi o seguinte. Ela disse que o Joseph havia ameaçado, né, conversando ali com ela, havia ameaçado que ia dar um jeito no Calmette. Ele não especificou exatamente o que ele faria, mas a Henriette ficou imaginando que talvez ele fosse cometer algum ato de violência contra o Calmette ou até mesmo matá-lo. E aí ela imaginou a cena do marido dela matando o Calmette, e aí sendo arrastado para a prisão e ficando anos e anos na prisão. E foi nesse momento, de acordo com o depoimento dela, que ela se imaginou trocando de lugar com ele. Ela sendo presa no lugar dele, ela cometendo o crime e sendo presa no lugar dele para que o marido dela não fosse preso. E o que corrobora isso é que horas antes do crime, ela escreveu uma nota para o Joseph dizendo o seguinte: eu entendi que sua decisão era irrevogável, então decidi tomar meus próprios passos. Eu farei justiça. França e a República precisam de você. Serei eu a cometer o ato. Então, ela disse que aquilo ali foi a gota d'água. Então, foi um somatório de coisas. Ela com medo de ser exposta, a exposição que ele estava fazendo ali não, na esfera política contra o marido dela, né? As falsas acusações, de acordo com ela, eram falsas, né? E culminou ali com o Joseph ameaçando que ia fazer alguma coisa e ela teve medo que ele fizesse o pior e fosse preso, e aí ela resolveu, não, pode deixar que eu que vou resolver essa situação. E uma coisa que eu achei estranha é que ela chegou a dizer no depoimento que a intenção dela era só dar um susto nele, o que para mim não faz o menor sentido, considerando que ela chegou lá e disparou 6 vezes contra ele, né, e acertou 4 no abdômen. Uma pessoa que vai dar um susto em alguém não atira direto na pessoa, né? Eu entenderia se ela tivesse, sei lá, atirado na parede, atirado para cima, mas chegar lá e atirar direto no cara e dizer que eu tava só querendo dar um susto nele, pra mim, essa que ela falou aí não colou, não. Então, a alegação do advogado de defesa para que ela fosse inocentada é que ela cometeu o crime sem pensar no que fazia, movida por algum distúrbio mental. Então, a tese da defesa era de crime passional por insanidade temporária. E colou, porque ela acabou sendo absolvida, né? Consideraram ali que realmente foi um crime passional, que ela não estava bem da cabeça no momento que ela cometeu o crime, e ela acabou saindo livre. E, curiosamente, após passar alguns dias em Portugal, ela desembarcou no Brasil. E eu, infelizmente, não consegui achar mais nada sobre, depois que ela chegou no Brasil, se ela ficou morando aqui muito tempo, né? Ela veio junto com o Joseph, não sei dizer para vocês se ela continuou morando aqui no Brasil até o fim, ou se ela passou só um tempo, não consegui encontrar essa informação. Porque a maior fonte de informação das coisas que eu passei aqui foi um livro, que eu vou colocar aqui o nome do livro e o autor, tá? Porque agora de cabeça eu não lembro. E esse livro, eu só encontrei disponível em e-book, e se eu tivesse encontrado o livro físico, eu também não ia comprar, porque eu não tô com dinheiro, né? Mas como ele tem ali a versão em e-book, eles disponibilizam uma amostra grátis desse livro. Foram, se eu não estou enganado, acho que 20 páginas, né, que foi de onde eu tirei a maior parte dessas informações que eu passei para vocês agora. Então, eu não consegui ler todo o livro, porque, gente, pasmem, o e-book custava R$360, sem menor condição de comprar, né? E eu também não achei uma história tão interessante assim, para estar gastando R$360 para saber maiores detalhes do que aconteceu durante o julgamento, né? Então, essas páginas que eu tive acesso foram essas informações aí que eu consegui. As páginas seguintes, pelo que diz ali no prólogo, o próprio autor fala que cada capítulo ele corresponde a um dia do julgamento, e aí ele conta o que aconteceu naquele dia, o que as testemunhas falaram e tal, né? Então seria um diário do julgamento, o restante do livro, né? Então realmente
não tinha porquê, né? Não sou rico para estar gastando R$ 360. Então eu achei que era informação suficiente, né, para resumir o que aconteceu, né? E o veredito final ali, né? Então essa parte aí dos depoimentos eu não tive acesso porque a amostra grátis terminava ali no resultado do julgamento, né? Mas deu para vocês entenderem a história. Então foi um julgamento bem marcado, né, por interesses políticos, né? Uma ala querendo que ela fosse considerada culpada, outra querendo que ela fosse considerada inocente, de acordo com o idealismo político ali de cada parte. Então, foi bem marcado por isso. Bom, era isso, gente. Então, tchau, né? Vou deixar aqui recomendações de outros vídeos, caso vocês não tenham assistido ainda. E é isso, gente. Até o próximo vídeo, que eu espero, planejo que seja daqui a 15 dias, tá bom, gente? Então, tchau!